Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Sônia Rabelo para secretariar os trabalhos. Ata da 64ª sessão ordinária, em 16 de agosto de 2011. Presidência do senhor vereador Paulo Messina, segundo suplente. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Dr. Jorge Manaia, Paulo Messina, Ivanir de Mello, Carlinhos Mecânico, Luiz Carlos Ramos, Dr. Edson da Creatinina, Tio Carlos, Adilson Pires, João Cabral, Sônia Rabelo, Dr. Eduardo Moura, Marcelo Piuí, Dr. Carlos Eduardo e Rubens Andrade, 15, assume a presidência o senhor vereador Paulo Messina, segundo suplente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Ivanir de Mello, a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 15 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos, senhores vereadores presentes, funcionários da casa, assessores. Eu queria utilizar esse horário, presidente, para responder, já que ontem o tumulto era grande, não deu para responder no dia de ontem. Duas colocações foram feitas aqui, sucederam ao momento que eu falei. Eu, quando usei esse microfone aqui ontem, falava sobre os problemas que estão acompanhando o projeto de lei 1005, o projeto que fala sobre a capitalização do Funprevi. Eu disse que fui informado pelo movimento que a reunião ocorrida com o secretário Pedro Paulo tinha sido complicada, porque poucos avanços teriam acontecido. E que haveria uma nova reunião na próxima sexta-feira, mas que muitos dos pedidos, muitos dos requerimentos que estavam sendo solicitados pelos componentes do comando dos funcionários, o governo já afirmava peremptoriamente que não poderia atender. Logo que eu saí aqui do microfone, me sucedeu o vereador Rubens Andrade, que fez um discurso, evidentemente, completamente contrário ao meu. Primeiro, ele falava da primeira reunião que aconteceu com o comando dos funcionários e o prefeito. Não era essa reunião que eu estava me referindo. A primeira reunião que aconteceu no Palácio da Cidade, como depois também explicou aqui o vereador Adilson Pires, nesta primeira reunião, o prefeito ouviu os funcionários, pediu a retirada da urgência do projeto e, logo a seguir, marcou com os funcionários para que eles pudessem se reunir com o subsecretário, com o secretário Pedro Paulo, com o procurador do município, doutor Dionísio, e com outros integrantes da Casa Civil e do Prev Rio, para tentar explicar aos componentes desse comando de 12 funcionários que representavam todo o funcionalismo, o que era o projeto. O que eu falei aqui, vou repetir, é que os funcionários me passaram que esta reunião, a primeira, e haverá uma segunda na sexta-feira,
foi apenas uma demonstração da Prefeitura sobre o projeto que ela está apresentando. Tanto que a pergunta principal feita por vários dos funcionários aos representantes do governo não obteve resposta. Se essa capitalização resolvia o problema da insolvência do Funprevi. E nada, absolutamente nada, foi respondido. Como disse ontem, alguns vereadores, a vereadora Sônia Rabelo, a vereadora Andréa Gouveia, a vereadora Tereza Berger e eu, estivemos com os funcionários no Tribunal de Contas, com os técnicos do Tribunal de Contas, que já estavam estudando esse projeto, e que nos disseram, não conseguiram também tirar as nossas dúvidas. Também disseram que precisam de mais tempo para analisar melhor esse projeto. E agregado a ele, chegou um outro projeto enorme, que é a explicação da solvência, que eles estão fazendo através desse projeto de capitalização. Então, posteriormente, quando o vereador Rubem Andrade dizia que a reunião tinha sido um sucesso e que cada vez mais os funcionários estavam satisfeitos. Estou vendo aqui o nosso companheiro Sá, que logo depois que eu saí, disse que ele participou da reunião e que o que eu tinha falado aqui realmente não era o que ele tinha visto na reunião. Posteriormente, o vereador Adilson Pires, vamos ter apagão? Posteriormente, o vereador Adilson Pires, também ocupando aqui o plenário, apresentou uma série de explicações, até que algumas eu concordo, sem dúvida alguma, da necessidade de conversarmos novamente, nós conversarmos, vereadores, com as pessoas que estão à frente deste projeto pelo lado do governo. Disse ele que tentaria marcar para a próxima semana uma reunião das pessoas ligadas a esse projeto, da Casa Civil, etc., aqui na Casa, com os vereadores. Disse da confusão que está se fazendo em relação ao projeto para a Lei 42. Mas o que eu queria dizer é que o que eu falei, eu saí daqui um pouco preocupado. Eu saí um pouco preocupado daqui, achando que eu precisava de uma consulta, no mínimo, psicanalítica ou psiquiátrica, fiquei na dúvida. E hoje pedi ao pessoal do movimento o documento, o que aconteceu de verdade. E pedi o endereço do blog do movimento. E as pessoas que tiverem dúvida, é www.mudes, M de Maria, U, D de dado S, PM, mudespm.blogspot.com. Aqui diz o seguinte, comunicado oficial do movimento. Colega servidor, a primeira reunião do secretário da Casa Civil, Pedro Paulo, e assessores, com os representantes do Movimento Unificado de Defesa do Servidor Público Municipal, na última segunda-feira, a tal reunião que falamos, demonstrou o que todos já sabiam. As explicações apresentadas não conseguiram responder o principal questionamento do funcionalismo. Quem vai arcar com as nossas aposentadorias e pensões? Perguntam eles. Hoje, os recursos financeiros do Funprevi são insuficientes para o pagamento de suas obrigações, utilizando da venda de ativos do fundo, títulos do Tesouro, para cobrir as obrigações atuais, ou seja, o déficit do fluxo de caixa. Nesta reunião, a própria Prefeitura reconheceu que em 2014 os recursos terminarão. A real situação fundiária dos imóveis a serem transferidos para o Funprevi, a contribuição suplementar que está saindo do orçamento da saúde e da educação, o aporte financeiro imediato ao Funprevi, a quitação da dívida do Tesouro com o fundo, entre outros questionamentos, continuam sem resposta, diz o blog dos funcionários. A próxima reunião agendada para a próxima sexta-feira, 19, às 16 horas. É vital que você, funcionário, permaneça atento aos nossos informes. Continue mobilizado o Movimento Unificado de Defesa do Servidor Público Municipal. Então,
Esta é a opinião oficial do blog sobre a reunião. Haverá uma outra reunião. Os funcionários me mandaram um documento e eu transformei esse documento num requerimento de informações, pedindo aquilo que eles pediram lá aos representantes do governo, e os representantes do governo disseram que não poderiam dar, ou que não tinham como dar. Então, ontem eu encaminhei o requerimento de informações, juntamente com a vereadora Andréia, a vereadora Eliomar e a vereadora Sônia Rabelo. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja oficiado ao Tribunal de Contas, para que envie a esta Casa de Leis as seguintes informações acerca do Fundo Especial de Previdência Municipal do Rio de Janeiro, FUNPREVI. Primeiro, tudo isto que eu estou pedindo é aquilo que os funcionários pediram ao governo e o governo não tem como atender. Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do FUNPREVI dos anos de 2010 e 2011. Quadro demonstrativo das despesas do exercício 2010 e o último de 2011, total e a fonte 200. Fluxo de caixa mensal dos exercícios 2010 e 2011. Projeção do caixa do FUNPREVI para os próximos 5 anos. Demonstrações contábeis mensais do sistema previdenciário dos exercícios 2010 e 2011. Este requerimento de informações foi encaminhado ao Tribunal de Contas do município. Paralelo a isso, um outro grupo de vereadores apresentou também ao presidente uma série de pedidos. Esses pedidos são assinados pelas vereadoras Andréia, vereador Caiado, vereador Carlos Eduardo, vereador Messina, vereadora Tereza Berger, vereador Carlos Bolsonaro, vereador Eliomar Coelho, vereador Paulo Pinheiro, vereadora Sônia Rabelo e vereador Edson da Creatinina. E vereador, não vi aqui seu nome, pulei? Ah, assinou depois, tá bom. Então teve também a presença, não está aqui, do Raimon também e do vereador Jorge Manaia. Esse documento é outro documento com outras informações que os funcionários não conseguiram através dessa reunião, que tem sido um sucesso, segundo as informações dadas aqui, tanto pelo vereador Adilson Pires, como do vereador Rubem Andrade. Na nossa opinião, evidente que a negociação é importante, evidente que foi aberto um canal de negociações, evidente que há maturidade dos servidores, conforme disse o vereador Adilson Pires, mas longe de ser aquilo que nós ouvimos dos 2 vereadores aqui. Porque se for verdade que os funcionários estão sendo plenamente atendidos, se for verdade que essa negociação foi esse sucesso todo, nós teremos daqui a 2 semanas, 1 semana e meia, não sei quando, essas galerias cheias de funcionários aplaudindo os vereadores e o governo, dizendo que era isso que eles queriam, e nós vamos ter a tranquilidade de votar o que os vereadores, o que os funcionários querem e o que o governo quer. Parece que esse quadro é o que foi desenhado aqui, e eu gostaria de me manter vivo até lá para ver se isso é verdade, para poder estar aqui ouvindo e votando entre os aplausos dos funcionários para nós vereadores e para o governo, porque o projeto de capitalização, se isto tudo for verdade, será realmente um grande sucesso, um grande trunfo e uma grande vitória da sociedade. Pelo que eu estou entendendo, até agora, a negociação tem sido única e exclusivamente uma tentativa do governo explicar como é que é o plano e as inquietações e dúvidas dos funcionários, em parte, não podem ser respondidas pelo governo, e o Tribunal de Contas, que tem a obrigação de nos responder a nós, vereadores, pediu um tempo para dar essas respostas, disse que daria resposta a esse documento que eu acabei de falar, que foi entregue ao Tribunal de Contas. Então, eu só queria esclarecer que quando eu vim aqui ontem ao plenário, não vim aqui nem trazido, como alguns chegaram a pensar, nem trazido por um efeito de um esquerdismo radical. Não foi essa a minha razão. Nem vim aqui apenas para fazer tumulto em relação ao governo. Eu estou falando sobre o projeto e os problemas do Prev Rio como vereador que tem responsabilidade disso e como funcionário público que estou prestes a me aposentar. Eu tenho 35 anos de serviço e já poderia me aposentar agora, nos próximos anos eu estaria em condição de me aposentar. Então, eu estou falando como funcionário, com desejo de ter uma aposentadoria. Espero que o prefeito não faça o que a presidente Dilma acabou de fazer com
com os aposentados, retirando o ganho real, que ela não era isso, não era bem assim, que foi comunicado aos aposentados na campanha eleitoral. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado. Eu espero, claramente, não estou aqui para ser intermediário das brigas, de a culpa e a situação grave do Prev-Rio ou da Previdência Municipal. Se ela é culpa do ex-prefeito César Maia, se ela é culpa do atual prefeito. Eu só quero que a gente possa discutir exatamente com a maturidade que foi dita, com a transparência que foi colocada, todas essas coisas. O primeiro episódio que nós vivemos nessa casa em relação ao Fumprevi foi nebuloso. Aquela confusão que até hoje não ficou totalmente explicada, do Garcia Rodrigues e do Porcão. Toda essa confusão eu não entendi bem. Parece que ela foi contornada a tempo. Foi um equívoco, foi um erro na escolha de pessoas que foram trabalhar no Prev-Rio, segundo o governo disse. Eu espero que essa situação agora termine de uma maneira melhor do que terminou a outra, melhor para todos, tanto para o governo quanto para os funcionários. E afirmar mais uma vez que o que eu trouxe aqui ontem é exatamente isso que eu estou colocando para que as pessoas quiserem ter informação melhor, podem acessar e vamos esperar o resultado da reunião de sexta-feira, quando os funcionários voltam a conversar com os representantes do governo. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Jorge Manaia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores presentes, senhoras e senhores presentes a esta sessão legislativa, o motivo que me traz a esta tribuna no dia de hoje é um lamento por mais um crime no Rio de Janeiro, conhecido como saidinha de banco, que ocorreu na região do Leme ontem, ou seja, essa madrugada, na qual nós temos mais uma pessoa baleada. É ser disso que, em diversas ocasiões, esse crime vem ocorrendo. Ele não deixa de ocorrer, ele continua aumentando, e que pessoas têm perdido a sua vida e têm sido baleadas. Nós temos aqui relatos, policial civil, em 3 de agosto deste ano, em outubro de 2010, um outro policial civil morto em crimes como saidinhas de banco, e nós sabemos que esse crime acontece por quê? Porque dentro dos bancos, frequentemente, os criminosos eles têm olheiros. Olheiros que ficam ali dentro, observando as pessoas e passando através do telefone, observando primeiro e vendo o volume de dinheiro, o montante de dinheiro que aquelas pessoas estão sacando, quer dizer, selecionando as pessoas que fazem um maior volume de saque em dinheiro, e depois, através do telefone celular, eles fazem a comunicação, dão a dica de como a pessoa está vestida, de como a pessoa está trajada, e esta pessoa, ao sair do banco, é imediatamente abordada por bandidos, normalmente fortemente armados, e que acabam, geralmente, por ferir gravemente, agredir gravemente a esta vítima, e muitas vezes até ceifar-lhe a vida. Nós sabemos que a ALERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, fez um projeto de lei que proíbe o uso de telefones celulares em agência, projeto este que está já em vigência. E este projeto foi apresentado, inclusive aqui por nós, na Câmara dos Vereadores, em junho de 2009, mas como não era de nossa competência, a Secretaria da Mesa nos orientou a retirar o telefone celular do projeto. Mas nós demos entrada em um projeto que também visava proteger as pessoas desse crime conhecido como saidinha de banco, que era justamente a confecção de divisórias, de biombos, divisórias de madeira ou similar, que impedisse o quê? Com que as pessoas vissem o que a outra pessoa está fazendo no caixa eletrônico ou no caixa do banco. Ou seja, a pessoa que está atrás não vai ter acesso ao volume de dinheiro que você está sacando, se você está sacando muito ou se você está sacando pouco. Este projeto foi bem recebido na Câmara dos Vereadores, ele foi aprovado aqui por unanimidade e foi encaminhado, depois de amplamente discutido, à sanção do prefeito Eduardo Paes, que vetou esse projeto. Então, esse projeto retornou para a Câmara dos Vereadores e aqui, novamente, por unanimidade na sessão presente, com 26 vereadores presentes votando favoravelmente, este veto foi derrubado. E então,
o projeto foi publicado no Diário da Câmara Municipal com o número já de lei 5.280, de 27 de junho de 2011, e foi enviado para promulgação do excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Só que desde o dia 27 de junho de 2011 até agora, já se passam praticamente 60 dias e até agora o Executivo Municipal ainda não promulgou esta lei aprovada por esta Casa de Leis. Isso é uma coisa bastante grave, embora não haja nenhum, vamos dizer assim, artifício legal, não existe um prazo para o Executivo, promulgar essa lei, embora não exija um prazo. Eu faço aqui um apelo ao nosso prefeito Eduardo Paes, Sua Excelência, prefeito Eduardo Paes, para que analise com carinho, porque pessoas estão perdendo a vida. Enquanto essa lei não é promulgada, pessoas estão perdendo a vida. Nós sabemos que com medidas similares, Curitiba conseguiu reduzir em até 30% os crimes conhecidos como saidinhas de banco. E se Curitiba conseguiu, nós aqui no Rio também conseguiremos. Essa é uma lei que vem beneficiar a população do Rio de Janeiro, vem beneficiar a todos nós. Qualquer um de nós pode estar sujeitos, ao ir a uma agência bancária, estarmos sujeitos a ser vítimas de um crime desse, conhecido como saidinha de banco, com sequestro relâmpago e muitas vezes com ferimentos e com perda de nossas vidas. E eu faço aqui um apelo ao nosso prefeito, que está com este projeto ainda na prefeitura, que promulgue logo esta lei, para que se evite, porque se essa lei já estivesse promulgada em ação, nós já estaríamos cobrando dos bancos tais medidas e, provavelmente, esse senhor não teria sido ferido ontem, não teria sido baleado ontem na área do Leme. Nós temos informação do jornal O Dia de que o Sindicato dos Bancários pretende apresentar um projeto similar ao já apresentado nesta Câmara dos Vereadores. Esse projeto é de autoria minha, em conjunto com o vereador Fernando Moraes, que todos conhecem, é uma pessoa conhecida a nível do Rio de Janeiro, como ex-delegado da DAS, Divisão Antissequestro, uma pessoa que tem ampla experiência em segurança pública, uma pessoa da maior competência. Então, juntamente, eu e ele, eu, como médico da Polícia Militar, também como experiência já na Polícia Militar, e ele com experiência na Polícia Civil, juntos apresentamos esse projeto, somos autores desse projeto, e é um projeto que visa realmente proteger vidas, e nós vemos que o Sindicato dos Bancários pretende apresentar um projeto idêntico ao nosso com o prefeito Eduardo Paes, para tentar implantá-lo nas agências da capital. Então, realmente, eu não entendo, se nós já temos uma lei que foi aprovada por esta Câmara dos Vereadores, no qual o veto do senhor prefeito foi derrubado por unanimidade, por que esta lei ainda não está sendo promulgada e por que a Associação dos Bancários visa agora apresentar um projeto semelhante, se nós já temos uma lei que poderia estar em vigência desde o dia 27 de junho de 2011, evitando assim com que vidas sejam perdidas, com que pessoas sejam feridas e que pessoas sejam vítimas de grandes transtornos psicológicos e até mesmo danos físicos como vítimas desse crime conhecido como saidinha de banco. Então, novamente, fica aqui o meu apelo para sensibilizar. Sabemos que o prefeito, com certeza, será sensível a este apelo dessa Câmara para promulgar o mais breve possível essa lei, para que nós venhamos a ter diminuído, pelo menos na fração de 30% ou mais, este crime tão lesivo para a sociedade carioca, como é o crime da saidinha de banco. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de informar ao nobre vereador, doutor Jorge Manaia, que há poucos dias, participando quando fui num determinado banco, lá já exigiam essa aplicação da sua lei, consequentemente impedindo que fosse usado celular dentro das casas bancárias. Essa lei de celular é do deputado Brazão, da Alerj. Da Assembleia Legislativa da Alerj já está em vigor, porque foi derrubada pela Alerj, o veto do governador Sérgio Cabral foi derrubado pela Alerj e imediatamente ele promulgou
derrubou essa lei, depois seu veto derrubar, e consequentemente ela já está agindo, visando diminuir e coibir esse crime. A nossa lei vem a somar com essa lei, e realmente nós poderíamos ter diminuído ainda muito mais, caso, né, o prefeito já tivesse promulgado a nossa lei. A nossa lei é do vereador Fernando Moraes, é a declaração divisória. Muito bem. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários da casa, galeria, pessoas que estão nos assistindo da galeria, telespectadores da TV Câmara. Hoje eu uso essa tribuna para falar sobre algo muito pontual, que são as obras que estão interrompidas na comunidade de Vila Esperança, Vila Rica, Parque Acari, Beira Rio e Parque Unidos. Como nós vamos ter temos uma agenda com o secretário de Habitação e aquelas obras todas ali daquela região estão muito voltadas para a questão de drenagem e de construção de algumas casas que estavam beirando o rio, eu gostaria de dizer que nós queremos fazer um apelo, né, para que haja sensibilidade por parte da Secretaria de Habitação com o qual nós vamos ter contato agora, proximamente, porque, por exemplo, na Vila Esperança, em 2003, nós tivemos uma primeira etapa das obras que foi realizado pelo extinto programa Favela Bairro, que teve o seu rompimento em 2007. Essas obras ficaram inacabadas e nós não tivemos continuidade a partir de 2004 através desse programa que é o Pro Moradia, o Morar Carioca. E até os entulhos continuam lá no mesmo local. Então eu gostaria de dizer que nós estamos muito preocupados com isso, porque aquilo ali dá margem a doenças, margem a proliferação de insetos, etc. E nós gostaríamos de que isso fosse avaliado nessa entrevista com um carinho muito grande. Como eu já coloquei aqui, o prefeito esteve em Coelho Neto, Acari, na Fazenda Botafogo, o colégio. Nesse local já há um compromisso da Prefeitura do município do Rio de Janeiro de realizar algumas obras que vão ter uma repercussão importante ali para a nossa região. Ele caminhou conosco ali e se disse preocupado com o que ele viu e determinou para que algumas intervenções fossem feitas. Porém, na Vila Esperança, isso não está tendo, que é do outro lado. Para quem não conhece, os telespectadores que não sabem, nós temos ali aquela região dividida pela linha férrea do metrô. Então, nós temos, de um lado, a Praça de Coelho Neto, temos a Acari, a Fazenda Botafogo, e do outro lado nós temos essas comunidades, que é Vila Rica, Vila Esperança, Beira Rio, Amarelinho, e que agora nós precisamos ter um olhar amorável por parte dessas autoridades. Na Vila Rica, que é uma região próxima de Vila Esperança, o Pro Moradia já está até tendo continuidade. As antigas obras na qual a mesma se encontravam e que estavam ocorrendo, agora elas estão quase em fase de conclusão. Mas nós aguardamos ainda na Vila Rica algo que vai ser fundamental para aquelas pessoas que residem ali, que é a construção do centro esportivo neste local, ali na Vila Rica, que nós já temos do outro lado. Né? Nós temos nós temos ali um complexo esportivo do lado oposto, na Fazenda Botafogo, que é o Clara Nunes. Agora, no outro lado, que as pessoas, são pessoas até mais humildes, pessoas que têm uma necessidade muito grande de esporte para as suas crianças e para os seus adolescentes, ali essa construção desse complexo esportivo, ele não está ocorrendo. Então, eu gostaria de pedir também que
ficasse decidido nessa reunião que nós vamos ter, e eu já estou antevendo, né, que teremos êxito, mas de qualquer maneira não podemos deixar de passar isso para as pessoas que sabem o trabalho que nós realizamos aqui, que as obras do Parque Acari, elas também estão necessitando de ter continuidade. E lá tem um agravante, senhor presidente, que nós estamos dependendo de uma elevatória que existe lá na comunidade do Parque Acari e que não está funcionando na Avenida Edgar Sotelo, que é dentro ali do Complexo do Acari. Essa elevatória, segundo eu tive informações numa reunião que eu fiz com as lideranças daquele local, essa elevatória só vai poder funcionar quando todo esse trabalho que está sendo feito nas comunidades ali vizinhas, quando elas estiverem já concretizadas. Então, olha bem a situação que a gente fica. Nem terminam as obras, porque as obras não foram finalizadas ainda, e nem se faz com que a elevatória fique em funcionamento. Finalmente, eu queria falar que nós temos, na Beira Rio, né, que foi feito um trabalho que devido às fortes chuvas, né, alguns moradores tiveram que desocupar o local. Estão recebendo aluguel social. Só que, em virtude de não ter sido feito mais nada depois que essas casas as pessoas saíram das suas casas, algumas pessoas estão voltando. Então, é uma situação muito complicada e que não vai dar a solução que a gente espera também. Enfim, eu gostaria que, a exemplo do que está sendo feito ali, e isso nós somos muito gratos ao prefeito do município do Rio de Janeiro, em Coelho Neto, Acari, Fazenda Botafogo, etc., que tenha o prefeito e o secretário de habitação com o qual nós teremos contato, tenham um olhar também para a Vila Esperança, a Vila Rica, o Amarelinho, o Parque Unido, o Beira Rio, etc. Muito obrigado. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, nobre vereador Ivanir de Mello, caros colegas. Senhores assessores presentes, hoje a minha presença aqui é para fazer uma homenagem. Hoje é Dia do Patrimônio Cultural, Dia Nacional do Patrimônio Cultural. Nossa Casa Legislativa, em nossa Casa Legislativa, nós costumamos fazer muitos projetos de lei sobre dias, atribuindo homenagens no calendário, nosso calendário. E às vezes, é necessário também falar sobre o assunto que homenageamos no calendário. Eu tenho um especial apreço à política do patrimônio cultural no Brasil. A política de patrimônio cultural no Brasil foi praticamente a primeira política pública a prestigiar, através de instrumento legislativo, a preservação de patrimônio coletivo. A nossa história legislativa, ela é tradicionalmente construída para preservar liberdades públicas e, dentro dessas liberdades públicas, sobretudo, os interesses individuais, que são muito legítimos. Mas, na medida em que a sociedade ganha complexidade, na medida em que a sociedade ela interage em espaços comuns, fica cada vez mais necessário a preservação dos espaços coletivos, dos interesses coletivos, dos interesses comuns. Hoje, em direito, pelo menos,
Isso é denominado de direitos coletivos ou direitos difusos. E dentro dos direitos difusos, pelo menos 3 grandes áreas hoje se apresentam: patrimônio cultural, meio ambiente e interesses urbanísticos. Dessas 3 áreas, por incrível que pareça, a mais antiga, do ponto de vista de instalação da legislação nacional, foi a de patrimônio cultural, que foi inaugurada com a legislação do Decreto-Lei 25, em 1937, cuja lei, Decreto-Lei 25, instituiu no Brasil a possibilidade de limitações administrativas em função da preservação de patrimônio comum, no caso do patrimônio cultural. Mas essa legislação, ela não nasceu ao acaso. E veja bem, hoje estamos em 2011, 1937, estávamos em um outro país, em uma outra cultura. Mas para essa legislação nascer em 1937, foi preciso o trabalho das pessoas. Foi preciso a existência de pessoas que acreditavam ser possível, na primeira metade do século XX, na década de 30 ainda, instituir num Brasil que pensava fundamentalmente na individualidade, em fazer lei que preservasse o patrimônio coletivo em função de limitações individuais. Essa lei nós devemos a muitos brasileiros que começaram a pensar nessa construção legislativa desde o final do século XIX, mas que só veio se concretizar em 1937, passando pelo esforço de vários intelectuais que, em 1922, fizeram o movimento modernista no Brasil, e que se concretizou em 1937, já depois de ter transitado pelo Congresso Nacional, que foi fechado por Getúlio Vargas, mas que mesmo com o fechamento do Congresso, o que não fez com que o Decreto 25 se transformasse em lei, Getúlio Vargas aprovou e fez publicar essa lei transitada no Congresso Nacional sob a forma de decreto-lei. Esse decreto-lei, que tem cerca de 20 artigos, é uma preciosidade legislativa. Tanto é que nesses 70 anos, mais de 70 anos de sua vigência, jamais foi modificado. E foi copiado, bem copiado, e aí não há nenhum aspecto pejorativo em se falar que estados e municípios copiaram praticamente a sua estrutura. Porque eu acredito que a cópia é uma forma de aprendizado, uma boa forma de aprendizado. Aliás, a forma de aprendizado dos orientais. É preciso copiar muito para depois saber inovar. Mas esse Decreto-Lei 25 teve a inspiração e a mão, na sua elaboração, de um brasileiro ilustre, que foi Rodrigo Melo Franco de Andrade, mineiro, nascido em 1898, foi durante 30 anos o diretor do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na época, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e que, através da sua gestão, e isso, hoje em dia, seria estranhíssimo pensar que um diretor de uma área federal permaneceu nessa área durante 30 anos. E o que é mais incrível é saber que hoje ninguém tem nada, absolutamente nada, a não ser elogios a serem feitos a esse gestor público federal. Foi Rodrigo Melo Franco de Andrade, cujo nascimento se comemora hoje, 17 de agosto, que, em função do seu nascimento, é atribuída
a data de hoje ao patrimônio cultural brasileiro e, portanto, ao patrimônio cultural do Estado, ao patrimônio cultural do nosso município. Rodrigo Melo Franco, que foi jurista, escritor, jornalista, praticamente deu o tom final no Decreto-Lei 25, instituindo uma lei enxuta, precisa, consistente, cuja aplicabilidade é absolutamente eficaz até os dias de hoje. Portanto, senhor presidente, estou aqui nessa tribuna para prestar a minha homenagem especial a esse grande brasileiro que foi Rodrigo de Melo Franco de Andrade, que temos como exemplo e inspiração na defesa das causas públicas, na defesa das causas coletivas, nos sonhos que podem ser possíveis se tornarem realidade, e também homenagear a todos aqueles, sobretudo servidores, que lutam continuamente pela preservação da causa do nosso patrimônio cultural, que, infelizmente, se encontra muito baqueado. Quero terminar dizendo que hoje, no nosso blog, fizemos uma homenagem, de certa forma, em contrário, ao patrimônio cultural, como um protesto. Uma vez que, no ano passado, foi tombado pelo IPHAN o encontro das águas no Amazonas, do Rio Solimões com o Rio Negro, um fenômeno natural indiscutível, mundial. Infelizmente, por conta de ter que se construir, ou dizer que se tem ter que se construir no local um porto, né, praticamente a Justiça Federal do Amazonas estaria, de certa forma, contestando o tombamento para, sem examinar o impacto ambiental desse fenômeno natural do encontro das águas, passar por cima da preservação cultural desse patrimônio natural para permitir a construção de um porto no local que poderia ser em qualquer outro local do próprio Rio Amazonas ou Solimões. Enfim, fica aqui a nossa homenagem a todos aqueles brasileiros que acreditam que a luta pela preservação do patrimônio cultural da nação, do Estado, da cidade, sobretudo, a luta pelo coletivo e pelo social. Muito obrigada. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivani de Mello, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessores, público nas galerias, imprensa, telespectadores da TV Câmara e demais presentes. Nosso discurso de hoje tem a ver com o que a nobre colega Sônia Rabelo acabou de falar sobre as pessoas que se preocupam com o patrimônio cultural dessa cidade. Hoje, dirijo-me aos colegas vereadores para citar um bom exemplo de cidadania trazido por minha assessoria, que certamente serve de exemplo a toda a cidade. Um grupo de moradores do bairro do Cosme Velho, na zona sul da cidade, resolveu fazer valer seus direitos e, de forma organizada e democrática, trouxe à tona as mazelas do bairro. A participação desse grupo de trabalho, constituído pela Prefeitura de notáveis interlocutores, como o economista Carlos Lessa, o subsecretário de Patrimônio Cultural e Intervenção Urbana da Prefeitura, Washington Fajardo, e o arquiteto Sérgio Magalhães, certamente estará somando na formulação de um projeto que traga solução aos problemas do bairro, que hoje conta com cerca de 7.000 moradores. O grupo se reúne em datas específicas no casarão Aos Tragédios de Ataíde, o que já dá o tom das reuniões, pois esse local, onde viveu o acadêmico e jornalista, foi transformado em Instituto Cultural
e mantém em algumas de suas paredes fotos, condecorações, prêmios e móveis do ilustre morador. As atuais reuniões têm como meta principal auxiliar o poder público a reconhecer os problemas e providenciar soluções para anos de abandono com o local. Seria um gesto comum, como de outras tantas associações de moradores atuantes que existem pela cidade, se não fosse o fato de o bairro conter o acesso para um dos mais importantes monumentos do Rio, o Cristo Redentor. Cartão postal é um importante símbolo que receberá de braços abertos nossos visitantes turistas também nos eventos da Rio+20, Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. A Prefeitura estima que na Copa do Mundo de 2014 a cidade terá 400 mil turistas chegando e um breve cálculo revela o trágico momento que tende a se abater sobre o pequeno bairro. Desses 400 mil turistas, se a metade pelo menos, 200 mil, resolverem visitar o Corcovado, serão 20 mil pessoas por dia, num prazo de 20 dias por lá passando enquanto durar o evento. Uma das formas de chegar ao Cristo é via trenzinho por uma joia de estrada de ferro existente desde 1884, inaugurada pelo imperador Dom Pedro II, um passeio ecológico que atravessa o Parque Nacional da Tijuca, no meio da Mata Atlântica. Leva no máximo 115 pessoas de cada vez e pode fazer 36 viagens por dia. Portanto, aproximadamente 4 mil turistas por dia. Sobram, assim, 15 mil pessoas dividindo-se entre vans, táxis e outras qualidades de transportes alternativos que circulam por ali. É passar e ver nos dias de hoje o que acontece em frente à famosa igreja de São Judas Tadeu. Turistas se equilibrando para conseguir um local na pequena calçada da estação, na maioria das vezes disputando espaço com carros e veículos no meio da rua. Quem leu o jornal nesse fim de semana, os jornais, viu o estacionamento que tem ocorrido em locais inadequados, perto ali do Cristo Redentor. Os moradores do Cosme Velho constituíram um documento que aponta ideias para enfrentar os principais problemas para o trecho da Bica da Rainha até o Largo do Boticário, de ordenação urbana, destinação de casarões históricos abandonados, recuperação de calçadas, cuidado com árvores, administração do impacto do turismo e tratamento digno aos turistas que hoje enfrentam uma situação complexa com a desorganização e a falta de preparo do local em recebê-los, afetando a vida dos residentes e passantes. Uma das criativas sugestões apontadas seria a venda dos tickets somente via internet ou impostos exclusivos fora de lá, de onde um transporte levaria o número certo de passageiros e evitaria o acúmulo que ocorre hoje. O Largo do Boticário está sendo invadido diariamente por dezenas de carros, né, que invadem espaços que deveriam ser preservados. O bairro se ressente exatamente com a falta de estacionamentos e com o excesso de coletivos e vans, que visitam diariamente o local de embarque e desembarque do trem que leva ao Cristo Redentor. Seria também interessante, penso eu, aproveitar a mão de obra dos moradores das várias comunidades dos morros que circundam o bairro, com educação e capacitação, incluindo esses grupos para que trabalhassem dignamente na atividade de lidar com o turista, a vocação mais autêntica do Rio de Janeiro. Peço ao excelentíssimo prefeito que olhe com carinho as reivindicações que serão encaminhadas pelos nossos cidadãos do Cosme Velho, que são verdadeiras e representam um serviço à cidade como um todo. Lembrando, há tempo, o Cristo Redentor, importante ícone da nossa cidade, completa 80 anos no dia 12 de outubro desse ano. Como a vereadora falou, comemoramos o Dia Nacional do Patrimônio Cultural e esse discurso ele tem a ver justamente com a preservação dessa área. Eu sou um otimista incorrigível e hoje no Globo tem um importante e interessante artigo escrito pelo engenheiro florestal Tasso de Azevedo, chamado Cidades Sustentáveis, que eu recomendo a todos que leiam. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para mostrar a vocês como é possível haver a modificação da cidade, né, quando o governo e os cidadãos caminham no mesmo sentido. 100 mil habitantes, quando eu comecei a ler, eu pensei que eu estivesse lendo sobre uma cidade do norte europeu, por exemplo. Né? 100 mil habitantes, taxa de analfabetismo zero, todas as crianças na escola,
desmatamento sob controle e mais de 65% de cobertura florestal. 10 milhões de árvores plantadas anualmente, ruas limpas, praças e parques distribuídos pela cidade, previsão de eliminação e déficit habitacional até o fim de 2012 e saneamento universalizado em 2015. Tudo com contas públicas equilibradas e economia em expansão. Este, por incrível que pareça, é o cenário atual em Paragominas, localizado no centro do arco do desmatamento no estado do Pará. Então, é possível, se houver vontade política e conscientização e educação da população. Boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Raymond, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobre vereador Dr. Ivanir de Mello, outros vereadores presentes, vereadora Sônia Rabelo, vereador Israel Atleta, Jorginho da SOS, também cumprimentar a todos os que aqui estão no plenário, os que também nos acompanham pela TV Câmara. Eu venho à tribuna, vereador Ivanir de Mello, vereador Everaldo também, desculpe, está presente. Venho à tribuna agradecer as manifestações de solidariedade, foram inúmeras as manifestações de carinho, de amizade, de afeto, as orações também empenhadas pelo momento da passagem de meu pai. Aos 83 anos de idade, um homem ainda muito forte, que surpreendeu a todos nós pela rapidez que o levou, né, à morte. Eu quero, então, manifestar a minha gratidão, né, o meu apreço pelas manifestações de diversos amigos e amigas, setores aqui da Câmara, vereadores, vereadoras, amigos que aqui trabalham, pelas manifestações de solidariedade, então, meu agradecimento. E aproveitar também esse momento, embora os ouvidos que deveriam ouvir nem estão, né? Mas também de aproveitar esse momento para fazer uma homenagem ao meu querido e velho pai. Um homem que foi também, como eu, como nós, vereador lá na minha cidade natal, durante 4 mandatos, foi presidente da Câmara, um homem que manteve aquilo que eu pretendo manter por toda a minha vida, a seriedade, a honestidade, o caráter, a dimensão inequívoca de que em política não se deve enriquecer, que a política é um serviço, um homem que viveu isso na sua vida, um homem que dos seus 83 anos de idade viveu quase que 70 anos ao lado de minha mãe, porque foram crianças nascidas numa mesma roça, numa mesma rua, e colegas de escola, depois namorados, primeiros namorados, casaram-se. Em 1950, viveram 61 anos completos, pouco mais de 61 anos casados. Eu tive o prazer, a grande honra, que isso é dado a muito poucos, a grande honra de quando eles fizeram 50 anos de casado, de celebrar a missa de suas bodas de ouro. Deixou o papai 14 filhos, 24 netos, 5 bisnetos, uma multidão de amigos e uma vida invejável de um homem de caráter, de um homem responsável pela sociedade e pela formação que achava que seus filhos deviam ter. Então, a ele, a minha homenagem, como parlamentar aqui da cidade do Rio de Janeiro, tão distante da minha, mas mais do que a minha homenagem, é minha gratidão pelo que ele cunhou no meu caráter, cunhou na minha vida, cunhou na minha história. Então, ao meu velho pai, José Santa Bárbara, seu Juju, o meu eterno carinho, a minha amizade, a minha filiação e a minha oração para que Deus o tenha em seus braços. Quero também, nessa minha fala, lembrar o que ontem aconteceu aqui na Câmara. Ontem nós tivemos aqui na parte da manhã uma audiência pública, estiveram à mesa conosco o vereador Tio Carlos, vereador
Jorge Manaia, vereadora Tereza Berger, vereador Edson de Acratinina só não esteve por compromisso verdadeiramente inadiável, os vereadores que compõem a comissão especial que tenta cuidar ou pensar a política pública para a população adulta em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro. E ontem estava combinado que o prefeito Eduardo Paes viria para assinar o termo de adesão à política nacional. Na verdade, o prefeito não veio, não compareceu, mas mandou o termo de adesão assinado através do secretário Rodrigo Bethlen, o que considero eu já ter sido um grande avanço. Avanço esse que não nos dá o direito de cruzarmos os braços ou de descansarmos. Porque a política da população de rua, eu tenho falado muito para a população de rua, eu tenho falado muito e muitas vezes tenho insistidamente falado que ela é uma política que traz consigo uma complexidade muito grande. Porque junto à população de rua, que soma no Rio de Janeiro em torno de 5 mil homens, que soma no Brasil em torno de 74 mil homens, mil pessoas, homens e mulheres, e dessas 74 mil pessoas que moram nas ruas brasileiras, Tio Carlos, 24 mil são crianças. Então a gente, de fato, tem que discutir muito. E o Rio de Janeiro, que tem um histórico que infelizmente envergonha a todos nós, o histórico de meados do século passado, em que muitos homens de rua foram assassinados, julgados nos rios da Guarda e Guandu, naquela chamada histórica Operação Mata Mendigo. Então, a sinalização do prefeito Eduardo Paes, assinando o termo de adesão que diz que a política pública estabelecida pelo decreto 7056 do presidente Lula, de 23 de dezembro de 2009, quando o prefeito sinaliza para essa assinatura e assina essa adesão, ele está dizendo exatamente aquilo que nós queremos ouvir, que há que se ter uma política adequada a essa população, a esse segmento da população, porque população de rua, como muitos pensam, ser caso de polícia, nós entendemos que é caso de política. E o grande entendimento que nós temos, ontem estava presente aqui a OAB, que é o Centro de Direitos Humanos da OAB, estava presente também aqui o Ministério Público, estava presente também aqui a Defensoria Pública, estava presente a Secretaria de Assistência Social, estava presente a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, estava presente a Secretaria de Saúde. Esse entendimento de que muitos e muitas, aliás, devem ser as mãos, muitos devem ser os serviços que que dialogam entre si ou que se compõem para cuidar dessa política para a cidade do Rio de Janeiro. Então, ontem, o vereador Ivanir de Mello foi, no meu entender e no entender dos que aqui estiveram, lotando aqui o plenário e as galerias, de 10 da manhã até 1 da tarde, 1h30 da tarde, o nosso entendimento de que há um passo que foi dado e que existem outros muitos passos que precisamos dar para estabelecimento de uma política que garanta dignidade de vida para esse segmento, que poucos olham por ele, mas que nós, como parlamentares de uma cidade de 6,5 milhões de habitantes, que convive com essa realidade, como convivem todas as grandes cidades do mundo, nós temos que dar a nossa resposta. Ontem foi um marco, e a gente ainda, se Deus quiser, haverá de trabalhar muito e também a gente colherá muitos frutos. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, amigos vereadores, vereadoras, presidente, a mesa que acompanha no plenário. Para mim, mais uma vez, é uma oportunidade de estar aqui e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, não é isso? Meus pesos ao vereador Raimundo. Eu não pude estar aqui devido a estar na faculdade, mas eu quero afirmar que é uma pessoa que me trouxe também muita emoção no dia que eu estive ali naquela reunião, ali no auditório, com aquele pessoal de rua. Foi uma emoção muito forte para mim. E eu acredito que eu vou estar sempre do lado
desses trabalhos que é voltado pelo social. E, como eu disse, aqui na casa, todos os vereadores aqui são parceiros, são pessoas que sabem que o nosso objetivo aqui é fazer um trabalho de parlamentar sério, daquelas pessoas que tiveram a oportunidade um dia de colocar cada vereador aqui. Então, nós temos que respeitar essas pessoas e dar carinho a cada pessoa que merece. E o orgulho maior, e a gente fica com sentimento também, porque o meu pai faleceu com 85 anos, e foi um exemplo de vida, uma educação que trouxe para a gente, que eu costumo dizer que a base da educação é a família, e isso é fundamental nas nossas vidas. Também informando também que hoje nós fizemos, eu prometi a mim, quando eu prometo a mim, eu quero, não deixo a peteca cair, e eu prometi que todas as quarta-feiras eu vou estar vindo de bicicleta para a Câmara, e hoje eu tive a oportunidade de fazer isso pela segunda vez. E a campanha que eu estou fazendo, assim, não é brincadeira que eu estou fazendo, nem estou trazendo mídia para mim. Eu estou mostrando que nós temos uma preocupação muito grande, nós, vereadores, independente de qualquer que seja o partido, nós temos que se preocupar com o meio ambiente. Então, eu acho que uma campanha, uma vez por semana, sem o carro na rua, vocês podem ir lá em Vigário Geral, que vocês vão encontrar meu carro lá na Rua Correia Dias, na Passarela Verde, ali na entrada da comunidade de Vigário Geral, e o carro está lá, nós estamos aqui. O meu motorista veio de bicicleta, veio também acompanhando o meu assessor de imprensa, e com certeza para nós foi mais uma emoção, porque isso a gente faz, não é para aparecer, isso a gente faz para mostrar que a gente tem capacidade. E que nós temos capacidade, a gente vai fazer muito mais com nossos projetos, que são os projetos de leis voltados para o esporte, para a educação, enfim. Quando a gente fala de esporte, a gente está falando de educação, de saúde, a gente não está fazendo uma propaganda em cima de dizer assim, está falando de, todo mundo fala de educação, de saúde, a gente fala da coisa real que a gente faz todos os dias. Então, isso é fundamental, a nossa parceria junto aqui dos vereadores. Eu sempre preguei aqui a união de todos os vereadores, que a nossa família está aqui. É os vereadores se unindo, porque se a gente estiver unido, a gente vai vencer. Muito obrigado a todos vocês. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não, com a palavra franqueada, o nobre vereador José Geraldo, retificando, José Everaldo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria inicialmente manifestar aqui o meu pesar ao companheiro Raymond, em função deste momento triste, dramático, e que inclusive eu passei por ele recentemente, sei o quanto é complicado. E queria ainda acrescentar, Raymond, que Vossa Excelência nem precisava falar das qualidades do seu pai, porque por Vossa Excelência nós sabemos quem é seu pai, suas qualidades físicas, intelectuais e morais, ou seja, o seu caráter demonstra isso, a sua árvore genealógica. Alguns comentários aqui que foram feitos, que também merece um comentário, é em função, senhor presidente, da população de rua. Eu até certa feita teci um comentário que não fui bem entendido pelo companheiro Raymond, que na época eu até citei que precisava se fazer uma investigação, e ele entendeu uma outra coisa, nobre vereador Edson Sacratinina, porque sempre que eu vejo alguém na rua, de cabeça branca, eu me questiono, se fosse uma criança recém-nascida, foi abandonada, mas ninguém nasce de cabelos brancos, com o rosto vincado. Essas pessoas foram
corridas de casa. Possivelmente, a família foi crescendo, o filho casou, se vê no direito de morar em casa e assume o quarto que era do casal. Por sua vez, a filha casa. Ora, se meu irmão mora, por que não eu? E o neto, e por aí vai, essa pessoa acaba sendo escorraçada de casa e vai para a rua. Até em função disso, eu comentei que era necessário uma investigação policial, mas através de assistentes sociais. Então, era o caso da assistência social, levantar a origem dessas pessoas. Então, o meu comentário foi neste sentido. Por último, senhor presidente, o comentário emitido aqui pela nobre vereadora Sônia Rabelo, com relação ao patrimônio histórico cultural do nosso país. E só vem a ratificar, a solidificar uma ideia que eu tenho a respeito de um brasileiro que, salvo o melhor juízo, foi o maior de todos os brasileiros. Não em estatura, mas em qualidades. Me refiro ao presidente Getúlio Dornelles Vargas, que agora, em 24 de agosto, completa aniversário de falecimento. Vejam que a lei citada pela nobre vereadora é exatamente de 1937. E quem era o presidente? E por sinal era um decreto-lei, Getúlio Dornelles Vargas. E muitas vezes, senhor presidente, eu estou vendo algum noticiário e alguém comenta: o menor endividamento do país nos últimos, e diz, tantos anos. E aí nós vamos ver quem era o presidente da época, Getúlio Vargas. Quando alguém se refere à educação, melhor índice, melhor segundo índice dos últimos tantos anos. Aí a gente faz as contas, 2 mais 2, 4, vamos lá. Getúlio Vargas. Então, tudo que nós temos no país foi exatamente implantado pelo saudoso presidente Getúlio Vargas, que quando entrou em 1930, alguém vai dizer, puxa, José Everaldo como é velho, falando 30 como se fosse ontem. É bem verdade. Para nós, 1930 faz muito tempo, mas para o país, possivelmente represente algumas semanas. A mulher, quando ele entrou, não votava, não podia entrar no serviço público. Então a mulher nem era cidadã, porque você ou é cidadão ou é vassalo. Então a mulher, como não votava e não podia entrar no serviço público, senhor presidente, não passava de vassalo. E foi a partir daí, quando ele implantou uma série de medidas visando beneficiar a população, como o BNDES, que está aí, que eles acrescentaram apenas o S, que no governo Fernando Henrique era para beneficiar os estrangeiros que chegavam aqui. Quando ele implantou, era para fomentar o desenvolvimento brasileiro. A bandeira brasileira que nós estamos vendo aqui, recentemente, eu li uma matéria que era como se fosse uma fotografia. Se você virasse de lado, não era a bandeira brasileira. Então ele questionou por que não se vê a bandeira brasileira pelos dois lados. E aí, a bandeira brasileira hoje é dupla face. O setor ferroviário não foi ele que implantou, porque se fosse não seria como é hoje, com dupla bitola, que era para não dar certo, mas ele eletrificou. Foi ele que criou a primeira universidade no Brasil, porque os ricos estudavam lá fora. Então, exatamente para beneficiar o pobre. As leis trabalhistas, que muita gente aí diz que é trabalhador e tenta rasgar, beneficia o trabalhador, mas essa mesma lei beneficia o patrão.
Então eu ficaria aqui enumerando uma série de benefícios, de vitórias para o nosso país, como o setor siderúrgico, na pessoa da siderúrgica de Volta Redonda. Eu ficaria aqui, possivelmente, um bom tempo, mas eu acho que eu já dei o recado e era isso que eu queria. E eu agradeço a todos, inclusive ao vereador e raio atleta. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. O orador inscrito é a nobre vereadora Rosa Fernandes, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente dos trabalhos da casa, dessa sessão, senhoras e senhores vereadores, boa tarde a todos. Eu queria aproveitar esse momento de hoje para falar de um assunto que parece que está passando despercebido ou, enfim, está realmente despercebido. Que é a questão de parques e diversões. Segurança, responsabilidade. Como presidente da Comissão de Esporte e Lazer, eu me sinto na obrigação de fazer referência, mais uma vez, à situação que ocorreu na última semana num parque de diversões. Parece uma velha história já de tragédia anunciada. O menosprezo à vida proporcionou o desastre no último fim de semana, vitimando aproximadamente 10 pessoas no parque chamado Parque Glória Center, instalado em Vargem Grande. Uma adolescente de 17 anos morreu esmagada no mesmo dia. Outro rapaz de 16 anos não suportou e faleceu no dia de ontem. E ainda há uma adolescente no CTI do Hospital Miguel Couto em estado grave. Eles foram atingidos por um carrinho arremessado por um brinquedo conhecido como tufão. Não foi uma fatalidade, não foi um azar, destino, caso fortuito, não foi nada disso. Na verdade, foi negligência, foi um crime daqueles que o agente prevê o resultado lesivo de sua conduta e, mesmo assim, leva adiante, produzindo o resultado, ou melhor, esse resultado. Segundo eu li em uma reportagem, não foi a primeira vez que houve morte nesse parque. Em 2006, quando estava montado no bairro de Piedade, na nossa Zona Norte, uma adolescente de 14 anos morreu em um brinquedo. Em 2008, 2 crianças ficaram feridas. Pelo que sabemos, os donos do parque serão indiciados por homicídio doloso. Já sabemos que o parque não tinha autorização da prefeitura para esse funcionamento e que contava apenas com um laudo dos bombeiros para festas. Também, segundo os jornais, o CREA do Rio de Janeiro encontrou irregularidades como gato na rede elétrica e má conservação dos brinquedos. Os brinquedos estavam em visível estado de degradação.
por coincidência, eu passei por esse local e tive a oportunidade de, como leigo, observar as condições do parque. Sinceramente, um brinquedo que eu não deixaria um filho meu utilizar. Outra informação é de que, no momento do acidente, o brinquedo, que comportaria apenas 4 pessoas, haviam 5 ou 6. Como é feita a orientação desses operadores dos brinquedos? Será que eles sabem de suas responsabilidades? São fatos inadmissíveis, inaceitáveis de se conviver em uma cidade como a nossa, ou melhor, em qualquer lugar. O engenheiro responsável, que atestou a conservação satisfatória dos brinquedos desse parque, Luiz Soares Santiago, declarou em depoimento na 42ª Delegacia de Polícia que não permitiria que seus familiares andassem nos brinquedos do parque. Ironia. O engenheiro cobrou R$ 450 pelo laudo, que, na verdade, não valia 1 centavo. A minha preocupação é saber como um parque que tem um volume de ocupação que não pode passar despercebido, consegue funcionar sem ter que dar satisfação às autoridades. Como alguém pode montar uma estrutura dessas sem ser questionado pelas autoridades públicas? Vou apresentar pela Comissão de Esportes e Lazer um requerimento de informações ao Poder Executivo e, conforme for o caso, vamos estudar aqui nesta Casa de Leis a modificação da legislação para a autorização desse tipo de atividade em nossa cidade. Não podemos e não vamos tolerar mais esse tipo de ocorrência. Eu, quando estive à frente da Secretaria de Meio Ambiente, a cidade tinha e tem uma cultura de implantar esses parques em praças públicas. E consegui, na época, na gestão passada, que fosse feito um decreto proibindo a instalação desses brinquedos em praça pública. Mesmo assim, daquela época para cá, ainda acontece esse tipo de coisa. Com a história de fazer festa, e essas festas sempre são acompanhadas desses brinquedos. E a impressão que eu tenho é que a maioria dos representantes do poder público desconhecem a legislação e o decreto. Vamos colocar um fim nessa história, vamos buscar juntos, com as autoridades do Poder Executivo Municipal e Estadual e do CREA do Rio de Janeiro, uma forma de expulsar da nossa cidade esse tipo de empresário que acredita na impunidade e na deficiência da fiscalização para obter lucros exorbitantes em detrimento da segurança de seus clientes, de seus usuários. Senhor presidente, desse trabalho do dia de hoje, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio por conta das 2 vítimas desse parque de diversões. Tendo sido solicitado 1 minuto de silêncio pela vereadora Rosa Fernandes, passamos a atendê-la.
Por fim, quero aproveitar a oportunidade para convidar a todos para a audiência pública da Comissão Especial instituída pela Resolução 1207 de 2011, com a finalidade de apurar as explosões dos bueiros em vias públicas. A audiência será no próximo dia 23/8, às 13 horas, no auditório desta casa. Muito obrigada. Não tendo sido utilizado todo o seu tempo, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários desta casa, Rio TV Câmara. Eu só estou aqui utilizando um tempinho na tribuna para fazer um convite a todos os vereadores. Amanhã, às 10 horas, nós estaremos, através da Comissão Permanente de Defesa da Mulher, fazendo uma audiência pública para falar da questão do autismo. O tema é o seguinte, filhos autistas, o Rio precisa conhecer o impacto na vida das mulheres. Então, eu estive conversando com um grupo de pais que tem os seus filhos, né, autistas, e eles começaram a desenvolver, junto comigo, algumas atividades e algumas questões também relacionadas às políticas públicas destinadas ao autismo. Então, fica aqui o meu convite para os funcionários, vereadores que estejam interessados. Teremos representantes da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria também da Educação e da Deficiência, né? Então, teremos aqui 3 representantes destas secretarias para conversarmos, debatermos, discutirmos e ver a possibilidade de implementar mais políticas relacionadas a esse problema. Então, fica aqui o meu pedido e o meu convite, né, para que todos compareçam. Muito obrigada. A palavra continua franqueada. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência às proposições recebidas. Requerimento de autoria da vereadora Tânia Bastos. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a retirada, em definitivo, do PL 902 de 2011, de minha autoria. Vereadora Tânia Bastos. Os senhores vereadores que estão de acordo, queiram permanecer como estão. Aprovado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do PDL, número 187, 2011, de minha autoria, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao doutor Joaquim Ribeiro Filho, autor, doutor João Ricardo. Os senhores vereadores que aprovam, queiram permanecer como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Paulo Messina. Nobre presidente, doutor Ivani de Mello, nobres colegas, eu queria falar rapidamente, se Vossa Excelência me der licença, sobre o caso que aborda a questão das pessoas
e crianças essencialmente com autismo, temos um projeto, eu queria até pedir apoio dos colegas, que fala, e até foi inspirado, vereadora Patrícia Morim, esse projeto que nós criamos lá pelo gabinete foi inspirado, de certa forma, num projeto de Vossa Excelência. Vereadora Patrícia Morim tem um projeto que fala sobre os testes do pezinho na rede pública municipal. Nosso projeto, baseado em estudos internacionais que buscam a identificação precoce também do autismo, nós nos inspiramos aí no projeto da vereadora Patrícia Morim para incluir semelhante iniciativa aí já para o screening, a vigilância, né? Não o rastreamento, mas a vigilância precoce aí do autismo nos moldes que a vereadora criou o projeto do teste do pezinho. Existem estudos que comprovam, por causa da neuroplasticidade das crianças, que é possível, com intervenção precoce, você ter uma recuperação muito boa social dessas crianças e que elas sejam funcionais. Eu queria dar ciência aos senhores disso. É um projeto que não traz custos novos ao Executivo, porque ele, na verdade, cria procedimento aos pediatras, né, que, recebendo uma criança de 6 meses, de 6 meses a 1 ano, existe um tipo de procedimento. De 1 ano a 1 ano e meio, tem um outro tipo de procedimento. De 1 ano e meio, 2 anos, é um terceiro tipo de procedimento. Os procedimentos se baseiam essencialmente em avaliação, né, clínica, são 8 ou 9 itens e um questionário para os pais, que também são 8 ou 9 itens, quer dizer, uma coisa muito rápida, né, se o pediatra ou o agente auxiliar de creche na creche ou até o professor de ensino infantil perceber que há algum tipo de risco autístico naquela criança, ele pode aplicar facilmente, rapidamente, sem custos, aquele exame, vamos dizer assim, aquela observação, e aí dali tirar umas conclusões de criança em possível risco autístico e encaminhá-las, aí sim, a uma investigação mais profunda. Portanto, eu queria pedir a ajuda dos colegas, principalmente da base do governo, que compreendam que isso não tem custo não vai gerar custos a mais no executivo, muito pelo contrário, vai gerar um bem-estar social generalizado, principalmente nessas famílias que hoje sofrem com esse transtorno invasivo ou global de desenvolvimento. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a nobre vereadora Tânia Bastos. Senhor presidente, aproveitando aqui o ensejo da fala do meu antecessor, eu também quero pedir contribuição aqui aos meus pares, porque nós protocolamos nesta casa um projeto de lei que fala a questão do poder público, né, do poder executivo, na verdade, fazer a divulgação em material impresso dessa síndrome, né, do autismo. Então, o projeto está tramitando na Câmara. Eu bem lembro aqui, quando eu fui conselheira tutelar, eu lidei com diversas crianças, com diversos adolescentes, e eu lembro que tinha uma adolescente que tinha esse transtorno, né? E, na verdade, as pessoas nem conhecem direito. Então, a partir do momento que o Poder Executivo tiver nas mãos esse projeto, que eu tenho certeza que os vereadores estarão aqui aprovando, vou solicitar para que o prefeito Eduardo Paes não venha vetar, porque é de suma importância para toda a população conhecer a síndrome. Conhecer, né, não a síndrome, o transtorno. Como diz aqui meu nobre colega, com a grande contribuição aqui, o Paulo Messina, é de grande importância a população conhecer, porque as famílias menos favorecidas, as famílias que não têm condições, de repente, de pagar um psicólogo, de pagar realmente um profissional para saber o motivo pelo qual o seu filho está tendo, né, algumas diferenças de comportamento, é muito importante para que essas pessoas que não têm condições de pagar, elas venham tomar conhecimento. Então, esse projeto já está tramitando na Câmara, eu solicito que os meus pares realmente compreendam. O vereador Paulo Messina até solicitou de estar sendo coautor também do projeto. Por mim, não tem nenhum problema, mas eu fui procurada por alguns pais de famílias que têm condições financeiras muito boas
e eles falaram a respeito desse problema, né, desse transtorno, né, desse tipo de comportamento que os seus filhos têm. E eu, imediatamente, junto com a minha assessoria, fizemos, então, esse projeto e protocolamos aqui na casa. Eu sei que tem algumas coisas para se reajustarem, até porque não sou detentora de todo o saber, mas, humildemente, aqui também me coloquei à disposição do vereador Paulo Messina e, na verdade, até para contribuir com alguns conhecimentos que eu sei que ele tem muito mais do que eu. Tá, ok? Então, meu muito obrigada. Pela ordem, para concluir, presidente. Pela ordem, o nobre vereador Paulo Messina. Eu queria só agradecer a primeira vereadora Tana Bastos e dizer o seguinte, por um lado nós nos preocupamos em trabalhar, a questão no mérito escolar, né, e no mérito preventivo ao diagnóstico, aí não necessariamente divulgando aos pais e às crianças diretamente, mas principalmente aos profissionais da saúde e da educação. O projeto da vereadora Tânia já é um projeto que busca, na verdade, atingir todos os pais para que eles saibam, não é isso? Agradeço toda a humildade e a parceria da vereadora Tânia, acho que a gente já fez isso em outros projetos de sucesso, a gente conseguiu, a vereadora presidiu uma comissão, eu relatei, nós conseguimos impedir a instalação, né, do terminal pesqueiro na Ilha do Governador, acho que essas questões são nobres demais para que, de fato, hajam, e não é o caso, evidentemente, que hajam quaisquer tipos de não parceria, mas não é o caso aí, né, e a vereadora Tânia, se a senhora, claro, der a coautoria, eu vou ficar muito feliz, mas eu lhe digo, não, sinceramente, o mérito aí dessa criação de fato, divulgar a todos os pais, veio aí desse pedido dos pais a ela, eu acho que ficarei com toda a honra de ajudar Vossa Excelência nesse texto, mas o mérito aí desse é teu. Na verdade, o projeto que nós estamos fazendo em relação ao diagnóstico precoce, na informação e no treinamento dos profissionais da saúde e da educação, porque, na verdade, eles recebem essas crianças, né, de alguma forma, ou na creche, ou nos postos de saúde, ou o agente da clínica da família vai nas famílias, quer dizer, esse projeto que eu fiz é muito mais virado, na verdade, ao profissional que vai atender essa criança para que possa fazer esse screening, esse rastreamento e possa aí sim dar a orientação e a continuidade. Obrigado, presidente. Pela ordem. Pela ordem, o nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, quer dizer, o objetivo pela ordem é mais uma vez manifestar aqui com tristeza que infelizmente percebo que não teremos quórum. E como forma de protesto, exatamente para mostrar que a gente precisa votar pelo menos os nossos projetos, eu vou pedir verificação de quórum e pedir exatamente aos companheiros vereadores que se encontram na casa. E aí eu fico aqui às vezes me perguntando, será que eu falo? Porque aí parece que eu quero jogar a casa, enfim, contra... Enfim, não é nada disso. O que a gente só precisa é realmente avançar nas questões. E isso eu percebo que... Eu ouvi falar, senhor presidente, que o ano que vem as coisas são mais difíceis, que é o ano eleitoral, né? Mas a gente não consegue votar os nossos projetos, isso me dá uma impaciência, e dá a sensação de que realmente, pelo menos no meu caso, eu fico realmente muito triste. Então eu queria aqui externar essa minha tristeza e dessa forma pedir verificação de quórum para que se tiver os vereadores aí que possam descer, pelo menos para que a gente possa votar os nossos projetos. Obrigado, senhor presidente. Tendo sido solicitado verificação de quórum pelo nobre vereador Tio Carlos, pedimos aos senhores vereadores que registrem as suas presenças. Solicitamos aos senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes que participem das atividades do plenário desta Casa de Leis.
A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Está encerrada a verificação de quórum. Presentes 17 senhores vereadores. Há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 138-A de 2009, de autoria do vereador Roberto Monteiro, que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município e dá outras providências. Está liberado o painel. Solicitamos aos senhores vereadores que se encontram em seus gabinetes para que compareçam ao plenário para a votação do veto em questão. Solicitamos aos vereadores Alexandre Cerruti, Andréa Gouveia, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Carlos Eduardo, Eduardo Moura, João Cabral, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos, Professor Washington, Renato Moura, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes e votando 17 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e voltará em votação. A presidência irá colocar em votação novamente o veto ao projeto de lei número 138-A de 2009, de autoria do vereador Roberto Monteiro, que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município e dá outras providências. Está liberado o painel. É o último agora, terceira. É a última? É. Senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Carlos Eduardo, Eduardo Moura, João Cabral,
Jorginho da SOS, José Everaldo, Luiz Carlos Ramos, Professor Washington, Raymond, Renato Moura, Roberto, notificando, Vera Lins. A presidência irá encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes e votando, 18 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. Tendo esta a terceira constatação de falta de quórum para deliberar, a presidência, antes de encerrar, convoca sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.